Fala aí, guerreiros e guerreiras, tudo bem? E aí, gente, preparado para mais uma aula? Pois é, hoje nós vamos analisar tintim por tintim todo o edital de história para PMPR. Gente, serão 10 questões de história que tá no edital que vai cair. Entretanto, qual é a grande dificuldade? Professor Baglini, por onde eu vou estudar? É muita coisa, não dá. Vocês vão ter muita calma. Hoje eu vou apresentar para vocês foco de estudo e para ser mais assertivo na hora de estudar, para ser mais objetivo na hora de estudar. Afinal, o tempo nesse exato momento é extremamente precioso e vocês não têm muito tempo a perder, não é mesmo? Muito importante agora ter foco. Uma das dúvidas que a galera está colocando é: meu Deus, mas no edital só tem história do Brasil. Isso é sinal que eu não tenho que estudar história geral? Muito pelo contrário, você também tem que estudar história geral. Mas, importante, fortalecer principalmente o estudo do Brasil, o estudo da história do Brasil, beleza? Muito importante. Outra coisa é aquele elemento que também se traz. Ah, professor Baglini, eu tenho que saber tudo do estado do Paraná, só do estado do Paraná? Também, mas não só, pois muitos movimentos que ocorreram no estado do Paraná estão intimamente relacionados com Minas, intimamente relacionados com Rio Grande do Sul, intimamente relacionados com Santa Catarina, intimamente relacionados com o estado de São Paulo. Então é muito importante você ter essa panorâmica geral. E para muitos assuntos, muito importante analisar também o contexto histórico que levou a isto. Beleza, galera? Gente, vamos lá, a galera tá chegando, vamos compartilhando esse vídeo, vamos rodando, vamos aí, gente, ajudando, descendo o dedo no like. Afinal, olha o projeto que eu e o professor Silvestre, mais o professor Jean, estamos desenvolvendo para vocês. Todo mundo, nós três, nós queremos que cada um que está aqui nesse vídeo entre para a polícia do estado do Paraná. E muito importante, o que o professor Silvestre sempre fala, gente, aqui só os guerreiros que vão até o final. Porque quem tá ali no cisca-cisca não vai passar, não vai passar. O treinamento é difícil sim, mas lá na frente o resultado vai ser positivo. E aí você com certeza vai estar andando de viatura aí pelo estado do Paraná. Sim, você vai conseguir. Antes agora de a gente partir para a aula, galera, pega o caderno e vamos anotando as dicas, os bizu que eu vou dando para vocês. E para quem tava, né, para quem está no nosso grupo do Telegram, já recebeu o material antecipado da aula de hoje. E aí é aquilo, quem conseguiu imprimir, inclusive tem umas pautas para naquele documento de pauta vocês irem registrando o que eu vou falar. Beleza? Para quem não está no grupo no Telegram, é só clicar na descrição aqui do vídeo, tem um link que já vai te direcionar. Lá a gente sempre coloca os informes, o horário das aulas, dá um salve para vocês, dá uma motivação para vocês. Lá a gente tem uma relação mais próxima. Não se esqueça também que depois da minha aula, no papum, 10, 15 minutinhos de intervalo, que é o recreio, né, galera? Que a galera já tá falando, vamos pro recreio. Vai lá pro recreio, descansa um pouco e depois, aula do professor Silvestre. Galera, vamos lá! O negócio é todo mundo aqui na Polícia Militar do Estado do Paraná. Galera, vamos pra aula, vamos lá! Tchau, tchau! Bom, galera, hoje nós, como eu acabei mencionando, vamos aí realizar uma análise do que realmente você deve estudar em história para se dar bem no concurso da PMPR. Como vocês sabem e já vêm acompanhando, o concurso vai cobrar apenas história do Brasil. Entretanto, não se vincule apenas nos estudos de história do Brasil,
pois é muito importante analisar todos os contextos que explicam a nossa história. Então, sim, é importante dar uma passada por história geral, sim. Inclusive, quando a gente realizou alguns exercícios acerca do concurso, vocês viram o quanto importante é conhecer também da história geral. Sim, professor Baglini, mas eu preciso de debruçar sobre a história geral e deixar um pouco a história do Brasil de lado? Não. Você vai fortalecer seus estudos em história do Brasil, mas é claro também que você tem que separar aí pelo menos uns 10 minutinhos por dia para estudar um pouquinho de história geral, pois é muito difícil você contextualizar, por exemplo, alguns fenômenos que ocorreram aqui no Brasil e não pensar, por exemplo, em história geral. Por exemplo, é só analisar quando a gente pensa em movimentos de resistência à ditadura, nós temos elementos da história geral que ajudam a explicar. Quando a gente pensa, por exemplo, em tropeirismo, nós temos elementos da história geral que nos ajudam a explicar. Então é muito importante vocês ter um foco, estudar a história do Brasil, que é o que o edital cobra, mas também não esquecer de dar uma passada em história geral. Beleza? Galera, hoje à tarde eu mandei para o nosso grupo exclusivo do Telegram a aula de hoje. E aí seria muito legal se vocês, junto com a aula de hoje, fossem realizando as anotações conforme eu vou apontando aqui. Tanto que no material que eu disponibilizei tem uma parte para vocês irem realizando as anotações. Bom, vamos lá então analisar esse edital com muita calma? Vamos lá então. Primeiro ponto, grandes mestres, o edital no item 1 ponto vai cobrar aí Brasil Colônia. Gente, compreender o funcionamento do Brasil Colônia de uma maneira geral não é difícil. É uma estrutura econômica que fora pautada basicamente pela exportação de gêneros agrícolas, pela utilização de mão de obra escravizada e pela grande e constante valorização da elite portuguesa. Mesmo a elite brasileira, elas estavam sim vinculados a Portugal, uma vez que Brasil ele ficou durante o seu processo colonial boa parte sobre a égide do Pacto Colonial. E quando a gente fala Pacto Colonial, o Brasil, enquanto colônia, só comercializava com Portugal. O edital ele cobra esse assunto aqui. Dentro da estrutura colonial, ele vai pedir para a gente analisar a Sociedade do Açúcar. A Sociedade do Açúcar, a Sociedade Canavieira, foi a sociedade que se desenvolveu lá na região Nordeste. Aquele elemento clássico que vocês já bem sabem. Um elemento da Casa Grande, da senzala, da igreja e do local onde as pessoas escravizadas trabalhavam a agricultura, principalmente com a exportação da cana-de-açúcar. Muito importante destacar que a Sociedade do Açúcar se vinculava por esse regime de trabalho, um regime essencialmente rural, um regime essencialmente agrícola. Sociedade do Açúcar, ela vai aparecer para valer depois, digamos, do projeto falido de capitanias hereditárias que Portugal tentou implementar aqui no Brasil e acabou não dando certo. Beleza? Bom, aí avançando um pouco na história, já século 17, 18, a gente chega então na Sociedade do Ouro, a Sociedade Aurífera, a Sociedade da Mineração. Na verdade, há um processo aí de interiorização do território brasileiro, pois até então a Sociedade do Açúcar estava vinculada lá no Nordeste, com a Sociedade do Ouro, a população se desloca em direção ao interior do país, mais precisamente na região das Minas Gerais. Muito importante destacar, lindos, que a Sociedade do Ouro, diferente da Sociedade do Açúcar, que tinha um caráter basicamente agrícola, a Sociedade do Ouro não. Ela tinha um caráter mais urbano, tanto que a consolidação, ou digamos o início dos pequenos vilarejos e essa ideia de urbanização de vilas vai acontecer principalmente com a Sociedade do Ouro. Sim, se utilizava ainda a mão de obra escravizada?
se utilizava a mão de obra escravizada africana, mas numa relação diferente da relação agrícola da Sociedade do Açúcar, a Sociedade do Ouro era uma relação mais urbana. Talvez se a gente pensar em relação de interiorização brasileira, a gente teria algo mais ou menos aqui. Então, a sociedade estava vinculada na região Nordeste, conforme aos avanços, sobretudo de bandeirantes, via bandeiras e via entradas, e descobre-se o ouro na região das Minas Gerais, há um deslocamento populacional da região Nordeste para as Minas Gerais, que inclusive vai ter papel fundamental para o tropeirismo que ocorrera no Paraná. Então, olha só, já vai tomando nota aí, beleza? Por falar em Paraná, é muito interessante que dentro do Brasil Colônia, eles colocam no edital, no item 1.2, o título Paraná, Movimentos de Ocupação do Território. Lindos, aqui é muito importante destacar. Por quê? Dentro do contexto de Brasil Colônia, nós vamos ter na relação de ocupação do território onde hoje é o Paraná, na relação de ocupação do território paranaense, o que nós chamamos de Paraná tradicional, que vai aí a partir do século XVII. Por quê? O contexto de Paraná moderno, que já se inicia no século XX, já não estamos mais falando de Brasil Colônia. Então vamos entender como que se deu. A ocupação inicial do Paraná tradicional, que se inicia ali, se traça mais ou menos no início do século XVII, se deu também com a procura de ouro. Pois é, então nesse correr desenfreado procurando ouro, o Paraná também se inicia a ocupação daquela região. Mas é muito importante que a efetivação da ocupação do território paranaense vai acontecer aí por volta, na transição do século XVII para o século XVIII, ali com os latifúndios nas regiões dos Campos Gerais. Isso a gente já trabalhou bastante isso. E aí como que se deu essa ocupação? Principalmente com a estrutura econômica que se dava, principalmente a produção agrícola, principalmente da erva mate. O Paraná moderno, ele já começa, sobretudo, com a ocupação ali entre século XIX e século XX, principalmente com a produção do café no norte do estado. Beleza? Isso é muito importante destacar. Então, basicamente, a gente tem 2 períodos de movimento de ocupação do estado paranaense. Então, já tomem essa nota aí. A primeira ocupação se dá na região dos Campos Gerais, principalmente com a procura do ouro inicialmente e depois com o comércio, com a criação do gado, com os avanços do tropeirismo e, por fim, o Paraná moderno, a ocupação que se caminha junto, na verdade, com o estado de São Paulo. Mesmo com a emancipação política do estado do Paraná, a ocupação do Paraná moderno é muito relacionado à produção do café paulista. Beleza? Então, isso é muito importante destacar. Dentro do Brasil Colônia, vamos para o último período, o edital pede a família real no Brasil. Gente, muito importante destacar aqui que nesse período de 1808 a 1822, que a família real chega aqui no Brasil, Dom João VI traz toda a sua família, né? O Brasil se torna a sede do Império Português, ou seja, uma colônia se torna a sede do Império, vai ficar marcado pelo Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Isso é extremamente importante. Por quê? Até a chegada da família real brasileira, o Brasil ele vivia o Pacto Colonial. Pacto Colonial nada mais é do que o Brasil só comercializa com sua metrópole. E quem era a metrópole do Brasil? Portugal, correto, grandes mestres? Muito bem. Com a chegada da família real, o Dom João, a família real, quebra isso. Então ele abre os portos às nações amigas. Só que vale destacar que a única amiga do Brasil nesse contexto era a Inglaterra. Então eu posso fazer a leitura que a chegada da família real do Brasil foi a abertura dos portos para a Inglaterra? Sim. E aí o Brasil começa a comercializar bastante. E com a entrada da Inglaterra, que também já estava vivendo um processo de revolução industrial, na chegada da família real do Brasil, a gente começa também uma gênese, digamos, um esboço
do que vier a ser anos mais tarde a industrialização no Brasil, pois os interesses ingleses eram muito efetivos em industrializar não só a Inglaterra, como todos os outros espaços mundiais. Então isso era muito importante. Então quando a gente pensa a família real no Brasil, primeiro ponto, e aí já toma nota, é o decreto de abertura dos portos das Nações Amigas. Muito importante também que vai rolar uma transferência da capital lá de Salvador para o Rio de Janeiro e um grande processo de urbanização começa a se efetivar, pois as concentrações demográficas resultantes da família real, elas são muito grandes. Então é bem importante que a chegada da família real aqui no Brasil, ela é um ponto de virada, grandes mestres. Então o Brasil, ele tecnicamente deixa de ser só aquele país de produção agrícola e começa, ainda que sim, de maneira muito tímida, a despontar também por uma lógica industrial. Mais uma vez, de maneira muito tímida, mas principalmente, digamos, com a entrada e o papel... Opa, eu não consigo escrever nisso aqui legal, tá, gente? Então, desculpa. O papel da Inglaterra dentro desse contexto. Tudo bem? Então, dentro de Brasil Colônia, basicamente o que o edital pede é isso daqui. Muito foco e muita atenção. Que quando a gente fala em ocupação do Paraná moderno, nós não estamos falando de Brasil Colônia. Mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês, exatamente para você também ter esse foco. Então, vou até destacar. Beleza? A ocupação durante o Brasil Colônia se dá pelo Paraná tradicional, pela pecuária ali na região dos Campos Gerais. Beleza? O Paraná moderno já se dá ali entre o 19 e o século 20 com a produção do café no norte do estado. Toma nota que isso é extremamente importante. Tudo bem? Vamos seguir na análise louca desse edital? Aí a gente chega em Brasil Império. Beleza, Brasil Império. Então, o Brasil que fora governado por Dom Pedro I e Dom Pedro II, o Brasil Império, ele começa com a independência do Brasil em 1822, dia 7 de setembro. E aí agora o Brasil ele é independente. Toma cuidado que essa relação de independência ela também é perigosa. Mas vamos lá ver o que o edital ele cobra e como ele cobra. Mais uma vez, olha só que concurso para CPM do Paraná tem que saber da história do Paraná. Então, o primeiro ponto ele vai cobrar aí, ó, a dinâmica do tropeirismo. A dinâmica do tropeirismo, da mesma maneira que eu falei na relação do Paraná moderno, a dinâmica do tropeirismo, ele transita entre Brasil Colônia e Brasil Império. Muito importante, grandes mestres, destacar que os tropeiros, eles tiveram um papel fundamental na consolidação de várias cidades do estado do Paraná. Sobretudo, porque eles saíam ali, ó, da região de Sorocaba, que era o principal centro comercial da região. Na verdade, era mais ou menos assim. Então, eles saíam ali de Sorocaba, cortava toda a região sul, chegava no Rio Grande do Sul, pegava o que tinha para pegar e voltava com esses montes de produto. Os tropeiros eram comerciantes, eram eles que faziam um trânsito entre diversos centros, entre diversos polos comerciais no Brasil. Beleza? E nesse ir e vir, eles foram consolidando espaços, cidades no estado do Paraná, como a cidade de Lapa, como a cidade de Castro, enfim, que são cidades tropeiras. Muito importante destacar que os tropeiros também tiveram um papel fundamental na consolidação do ciclo da erva mate no estado do Paraná. Beleza? Isso é muito importante destacar. O Paraná é resultado, sim, de movimentos tropeiros e, por isso, muito importante destacar essa relação. Tudo bem? Sem erro? Sem medo? Bom, vamos seguir o barco. Então é muito importante entender o estado do Paraná como um estado que aconteceu por meio da dinâmica do tropeirismo, beleza? Bom, gente, agora um assunto extremamente importante, principalmente quando a gente fala em norte do estado, tá bom? Norte do estado, que a gente vai falar do café. Dentro do edital, eles acabam separando essa relação do café na ideia da escravidão e trabalho livre. Gente, muito importante que o café ele vai representar um ponto de virada de Brasil agrícola para Brasil industrial. E aí é muito importante destacar que o norte do Paraná, junto com o estado de São Paulo, vai utilizar a produção do café para acumular capital na região e anos mais tarde, já no século XX,
Já posteriormente a Brasil Império, iniciaram um processo de industrialização. O café ele é o principal agente responsável pelo desenvolvimento urbano e industrial, não só do estado do Paraná, como sim do Brasil inteiro. Tá bom? Então isso é muito importante. E por que eu falo de escravidão e trabalho livre? Pois a produção do café vai transitar no período escravocrata do Brasil, passa 1888 com a libertação das pessoas escravizadas e aí se começa a receber muitos imigrantes europeus. E esses imigrantes europeus vai trabalhar exatamente nas produções, nas plantações de café e vai ocupar toda a região norte do estado do Paraná, principalmente italianos, que ocupam tanto o estado de São Paulo quanto a região norte do estado do Paraná, pois como vocês bem sabem, é uma região de terra roxa. O professor Silvestre sempre fala dessa terra roxa. Enfim, é uma terra extremamente fértil para a produção do café. Então, nesse contexto, é bom vocês ter foco aqui. O café como um elemento de desenvolvimento urbano e industrial. E aí, é muito importante que ele vai e volta. Dentro do contexto de Brasil Império, vai acontecer a emancipação política do Paraná em 1800. Vamos lá, Rodrigo, que dificuldade que é escrever isso aqui. O professor Silvestre escreve de maneira tão rápida, eu não consigo. Vai acontecer em 1853, quando o estado do Paraná vai se emancipar, vai se desmembrar da província de São Paulo. Um dos principais contextos do desmembramento do estado do Paraná, indiretamente ou até mesmo diretamente, está ligado ao tropeirismo. Então toma cuidado, você deve pensar como? O que acontece? Lembra que os tropeiros eles também criaram condições para que se efetivasse o ciclo da erva mate. E o ciclo da erva mate, olha aqui, ó, já está no edital. Agora um vai ligar o outro, não tem como. O ciclo da erva mate vai fazer com que o Paraná, principalmente durante o ciclo da erva mate, comece a acumular um grande capital e, inclusive, começa nesse contexto a surgir a elite do mate. O estado do Paraná começa a ser um grande produtor de erva mate, não só para o estado, como para todos os países da América do Sul. Beleza? Então, na verdade, é muito importante destacar, e aí acaba estando no mesmo pacote de estudo, tá, amores? Tanto o item 2.3 quanto o item 2.4 acaba estando no mesmo pacote de estudo. Então, vocês vão estudar a emancipação política do Paraná e o ciclo da erva mate no mesmo pacote. Aliás, o ciclo da erva mate fora ele o principal responsável por emancipar politicamente o Paraná. Tudo bem? Afinal, começou a virar uma grande e lucrativa produção econômica. Outra coisa também vale destacar que em 1842, São Paulo ele também acabou sendo punido pela participação lá na Revolução Liberal de 32, tá? Então foi uma maneira que o imperador também teve de punir São Paulo, que era emancipar o estado do Paraná. Então, uma maneira do imperador de punir o estado de São Paulo, porque participou ali da revolta da Revolução de Farroupilha, tá bom? E também valorizando e criando condições para que o estado do Paraná viesse a produzir mais ainda sem as interferências do estado de São Paulo. Na verdade, com a emancipação do estado do Paraná, vai ocorrer aí duas frentes econômicas muito importantes, que é a frente econômica do café, com o estado de São Paulo, e a frente econômica do mate. Beleza? E aí, a gente chega para queda da monarquia. Aí aqui é importante, queda da monarquia. Amores, eu quero que vocês, quem fez o download do documento que eu mandei, ou quem tá com o caderno, anota aí. A crise da monarquia, a crise do segundo reinado, a queda da monarquia, vai ter três questões aí muito importantes. Então, são três motivos que vocês vão fortalecer o estudo. A questão militar, a questão religiosa, bem como a questão abolicionista. Então, vamos pensar aqui comigo. Isso você tem que registrar. Registra. Questão militar, questão religiosa e questão abolicionista. Questão militar, porque muitos voltaram da Guerra do Paraguai, muitos militares voltaram da Guerra do Paraguai,
voltaram com toda a moral do mundo, né? Os militares, o exército não tinha tanta força, e voltaram com ideais republicanos e positivistas, ideais que batiam de frente exatamente com os contextos monarquistas. Religião, porque, querendo ou não, tinha uma interferência muito forte do imperador sempre na religião, então isso não agradava os religiosos, os eclesiásticos, e a questão abolicionista. Isso aí foi um pepinão, porque em 1888, quando houve a libertação dos escravos, muitos latifundiários que tinham muitos escravos não gostaram dessa atitude e começaram também lutar por um Estado liberal, um Estado sem a monarquia. E aí, gente, sem apoio político dos latifundiários, que eram o que comandavam o Brasil, a gente vai ter a queda da monarquia. Então, mas de qualquer maneira, é bom vocês terem foco nesses 3 pontos. Questão religiosa, questão militar e questão abolicionista. Beleza? Bom, acabou o Brasil Império, aí o edital pede pra gente trabalhar com o Brasil República. Bom, gente, o Brasil República vai começar ali, dia 15 de novembro de 1889, né, com a proclamação da República, feita por Marechal Deodoro da Fonseca. Muito importante que os barões do café têm papel fundamental aqui para a implantação do regime republicano. O início do regime republicano se deu ali pela República da Espada, então foi governado por militares, Marechal Deodoro, depois quem sucede ele, Floriano Peixoto. E na verdade foi um período, essa república, foi um período ainda de adaptação de um país que estava saindo de longos anos monárquicos e iniciando uma república. Era muito novo para isso. Dentro desse contexto, nós vamos ter... Então é bem importante aqui vocês focarem, tá? Anota aí, Barões do Café, Proclamação da República, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, tá bom? Vamos ter a Guerra do Contestado ali entre o estado do Paraná e Santa Catarina, que vai envolver empresas estadunidenses, vai envolver pequenos agricultores, vai envolver trabalhadores e principalmente vai envolver uma revolta, é uma guerra também messiânica, vai olhar para o seu líder religioso José Maria. Então esse nome é importante vocês também registrarem, José Maria. Beleza? Então foi uma guerra de interesses puramente econômicos. Entretanto, esses interesses econômicos também tinham um caráter muito grande messiânico, principalmente da população sertaneja, que olhava para José Maria como o seu Messias, o seu Salvador. Beleza? Então isso é muito importante. Importante que dentro desse contexto, na verdade, dentro do contexto de regime republicano, eu não posso deixar de mencionar da política oligárquica e do coronelismo, grandes mestres. Gente, a política oligárquica se deu muito pela aquela ideia do Brasil do café com leite, aquela alternância de poder entre mineiros e paulistas, e isso vai deixar outros estados do território bem descontentes com essa política. Era uma política oligárquica, era uma política para manter a estrutura agrícola, os barões do café, os barões do leite, aqueles antigos poderosos no segundo reinado, eles criaram condições para continuar no poder. E aí eles se alternavam no poder, principalmente com a prática do coronelismo. Por isso que o edital ele até coloca coronelismo, estuda isso, a ideia de coronel, a ideia do curral eleitoral. Como que funcionava? Então, para que os políticos continuassem ainda no poder, para que os políticos, aqueles antigos, enfim, oligarcas, continuassem no poder, era necessário que, olha só, eu tivesse toda a população sobre o meu comando. Tanto que as eleições não eram secretas, e por não ser secreta, as pessoas iam votar de acordo com a necessidade que os coronéis pediam, então de acordo com o voto de cabresto. Beleza? Foca aí, anota, coronelismo, voto de cabresto. E aí a gente termina isso, essa política oligárquica, ela chega ao fim com a Era Vargas. A Era Vargas é algo extremamente grande, são 15 anos, de 1930 a 1945. Mas eu acho que o edital, ele deixou claro a regra que ele quer. Isso é foco, gente, por isso que eu sempre falo, foco. Leia o edital e estude sobre o edital. E aí, é claro, vocês vão fazer as conexões
também com a história geral. Mas dentro da era Vargas, olha o que o edital pediu: o Estado, o trabalho e a cultura. Importante que Getúlio Vargas, ele vai ser conhecido popularmente como o pai dos pobres, porque durante o seu período de Estado Novo, que foi o período da ditadura, quando a gente fala em Estado de Vargas, é importante que ele transitou de uma democracia, transitou para uma ditadura, enfim, ele conseguiu transitar por vários espaços. Dentro do trabalho, ele vai propor a consolidação das leis do trabalho, por isso que é muito importante. Tanto que é na era Vargas que sindicatos, tanto de operários quanto sindicatos patronais, começam a surgir e passam a ser regulamentados, passam a ser legais. É claro que ele fez isso exatamente para ter o controle dos sindicatos e dos movimentos que ocorreram aqui no Brasil. Outra coisa que vai destacar é a cultura. Gente, a cultura aqui é um ponto extremamente importante. A gente teve diversas manifestações culturais durante a Era Vargas, mas a Era Vargas, principalmente de 1937 a 1945, no período da ditadura de Vargas, conhecido como Estado Novo, ele vai limitar as liberdades de criação, ele vai limitar a liberdade de expressão. Inclusive, toma nota aí, é nesse governo que ele vai criar o que nós chamamos de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda era um departamento que fazia propaganda para o governo e censurava qualquer tipo de manifestação artística que fosse contrária ou que não tivesse de acordo com o governo. Muito importante que foi exatamente esse DIP que colocou essa figura paternal, essa figura de cuidado que Getúlio tinha com a sua população. Uma dica: controle dos meios de mídia, controle da propaganda, foi uma política muito utilizada por regimes totalitários, por regimes fascistas, regimes nazistas. Então, Hitler usou isso, Stalin usou isso, Mao Tse-tung usou isso, Mussolini usou isso. Então, era muito comum ditadores da época, ditadores desse contexto, utilizar a máquina pública para vender uma imagem de Salvador. Beleza? E aí a gente vai, naturalmente, seguindo o barco dentro do Brasil República, chegar no golpe civil militar de 64. Esse nome é o que está no edital, golpe civil militar de 64. Eu sei que vai ter gente que vai falar, golpe civil? Como assim? Mas é o nome que está no edital, mas é claro que a gente tem aqui um golpe militar. Foram os militares que assumiram o Brasil sobre aquele pressuposto de o Brasil está correndo o risco de sofrer com o avanço do comunismo. Lembrando, e aí é importante vocês estudarem isso daqui, tá, amores? O Brasil, nesse contexto de 1964, nós vivíamos no mundo período de Guerra Fria. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, aquele perigo para recuperar o Brasil. Tanto que o discurso é, eu vou assumir o país, os militares, eu vou dar um golpe, vou assumir o país, tirar o Brasil desse perigo comunista. Assim que o perigo comunista acabar, a gente sai. Bom, demorou 25 anos, eles vão até 1985. Beleza? Bom, dentro desse contexto de ditadura, nós tivemos também movimentos de resistência à ditadura. E aí é muito, 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 muito importante destacar isso daí, amores. Movimentos de resistência à ditadura. Dentre os vários movimentos, a gente tem que destacar os movimentos operários, os movimentos camponeses, bem como os movimentos estudantis, que foram movimentos que circularam por vários lugares, sempre de embate e luta contra a ditadura. Então é bom ter foco nisso aí. Movimentos operários por melhores condições de trabalho nas fábricas, na verdade uma regulamentação melhor ainda, proposta já lá na CLT de Vargas. Os movimentos estudantis pela discussão da universalização e democracia do conhecimento. E os movimentos camponeses, aquela luta clássica da reforma agrária. Dentro da ditadura ainda, eles colocam a abertura política. Importante, esse assunto ainda está na ditadura, ainda está no regime militar. Essa abertura política do Brasil, ela foi um processo de liberalização do regime militar. Então, é um processo que eu vou começar a tirar o regime militar. Vai começar principalmente lá no governo de Geisel,
beleza? Vai começar lá em 1974, depois dos anos de chumbo. Inclusive, Geisel, isso é importante, grandes mestres, ele vai tirar, é ele o responsável por acabar com o ato institucional número 5. Vai passar por Geisel, vai continuar no governo de Figueiredo, que inclusive foram os 2 últimos governos militares. E essa abertura política ela vai terminar só em 88, já num governo democrático, no governo de Sarney, com a proclamação proclamação não, né? Mas com o promulgar da Constituição Federal de 88. Importante que Geisel, ele chegou e ele falou que não tinha mais condição, já no seu governo, lá em 74, de continuar com o regime militar, porque não tinha apoio nenhum, mas ele disse que essa abertura política ocorreria de forma lenta, ocorreria de forma gradual e ocorreria de forma segura. Bom, de fato, começa em 74 e a abertura política vai terminar só em 88. Foi bem lento mesmo, foi bem gradual mesmo. Aí a gente chega na Nova República. A Nova República, grandes mestres, vai começar pelo quase governo de Tancredo Neves em 85, tá? Então a Nova República começa em 85. E aí a gente tem na sequência, vamos lá, Tancredo Neves, aí ele falece, não consegue assumir. Aí assume Sarney termina o governo, vem Collor sofre o impeachment. Vem Itamar Franco termina. Vem Fernando Henrique, não sofre impeachment. Vem Lula, não sofre impeachment. Vem Dilma, sofre impeachment. Temer, Bolsonaro. Ou seja, agora a gente já está falando de um contexto contemporâneo. A Nova República vai valorizar o Estado Democrático de Direito, principalmente com a Constituição Federal de 88. Importante! Constituição Federal de 88, foca. Anota aí, gente. É a Constituição Cidadã. É a primeira vez que todos e todas podem participar das discussões políticas do país. Dentro disso, a gente vai ter então os movimentos sociais, vários movimentos emergindo, porque agora a própria Constituição dá direito de vários grupos sociais lutar por melhores dignidades. Na verdade, esses movimentos sociais, gente, eles já começam aqui no movimento de resistência à ditadura. Aí a gente tem, dentro do edital, para finalizar, tanto do 3.8.2 quanto do 3.8.3, inclusive da Nova República, a questão das desigualdades e da inclusão social e o papel das instituições de segurança pública. Lembrando que aqui a gente fala em democracia, a gente fala em soberania popular, bem como a gente também fala em partidos políticos e a segurança pública para garantir a soberania popular. Gente, dica monstro, estudar afinco aqui, ó, a Nova República, pois o edital foi o único momento que o edital ele destrinchou a Nova República em 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3. Isso é extremamente importante. Beleza, galera? Bom, vocês já sabem, Gabarita Gel Concursos. Muito obrigado, galera. Valeu demais. Gente, nós estamos aí já no nosso 7º, 8º dia, eu não sei. Então já construí vários conteúdos com vocês, já corrigi questões com vocês e hoje a gente fez uma análise do edital de história. Muito importante, gente, ter foco, valeu demais. Galera, vamos se inscrever aqui no canal, vamos compartilhar geral, vamos rodar. Porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado, não é? E a gente tá construindo um atrás do outro. Eu e o professor Silvestre não tá numa produção insana, porque a gente quer levar o melhor para vocês. E com certeza, uma das vagas, uma das fardas, já é da galera que tá aqui. Gente, agora a gente vai pro recreio. Vocês vão tomar uma água, tomar um café, esticar o braço, mexer a cabeça e já todo mundo na live do professor Silvestre. Beleza? Galera, muito obrigado, valeu demais. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Ó, a gente vai até o final, hein, galera? Vamos lá. E outra coisa, antes de ficar saindo aqui, ó. Compartilha geral aí, galera, nos grupos, dá uma divulgada. A gente nunca te pede nada. Valeu, galera, valeu mesmo.